Nós vamos abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 6. E eu realmente fico impressionado, irmãos, quando Deus separa um determinado tema para trabalhar com a igreja. Ele é insistente, porque nós temos uma sequência de pregações e nós acabamos de sair da conferência e o tema do ano é Educação Cristã. E aí, no domingo posterior à conferência, justamente nós vamos tratar novamente sobre instrução de filhos, sobre educação dos filhos, na sequência lógica do próprio livro. Então, hoje nós vamos ver do capítulo 6, do verso 1 até o versículo 9, e vamos tratar desses versículos à luz de tudo isso que nós estamos sendo ensinados aqui na palavra do Senhor. Verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas a possuir. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus santo e eterno, tua palavra lida, Senhor, é a tua palavra. Nós muito nos regozijamos, Senhor Deus, em tê-la em nossas mãos. Mas a tua palavra é explicada e aplicada, Senhor, é a tua palavra dentro de nós, com toda a amplitude, com todo o seu significado e implicações. E é por isso, Senhor, que nós te pedimos que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que revelou essa palavra a Moisés, seja o mesmo que nos conduza essa manhã, para que nós possamos ouvir a tua voz. As tuas leis, os teus estatutos, os teus mandamentos, que nos fazem sábios, Senhor. Como no próprio livro de Deuteronômio diz, que povo é como Israel? Onde no mundo vai se achar um povo inteligente como esse povo, sábio como esse povo? Não porque tem uma capacidade cognitiva diferenciada, não é por isso. Mas que povo tem a lei como a tua lei? Nós te pedimos, Senhor, que nessa lei o Senhor nos aponte Cristo, a única forma de guardá-lo, não somente para nós, mas para os nossos filhos. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo que está aqui para te ouvir, e de mim, Senhor, que tenho a imensa responsabilidade de falar ao teu povo como sendo a tua própria voz. Ajude-nos, Senhor, cada um na sua posição. Nós te pedimos em Cristo. Amém. Quando uma dona de casa resolve fazer um bolo ali à tarde, para no final da tarde se congratular com seus filhos, com o seu esposo, ou com alguém que vai chegar em casa, ali à tardinha, 5, 6 horas. Então, a primeira providência que ela toma é observar se
ela tem todos os ingredientes, se ela tem os meios para alcançar o fim. Não havendo, ela vai comprar, e se existem todos em casa, ela começa a separar. Existem porções para cada uma daquelas coisas, um pouco de farinha, um pouco de ovo, um pouco de manteiga, qual vai ser a cobertura, vai ter, não vai ter, e ela separa ali todos os ingredientes. Ela tem na sua mente o objetivo final, é o bolo, mas não só o bolo, o objetivo final é sentar à mesa com os seus filhos, com o seu esposo, com seus amigos e aproveitar aquele tempo. Então ela se prepara antes. E ela pega os meios e ela não fica olhando para os meios, ela começa a trabalhar. Porque não adianta você olhar para os meios, ou seja, olhar para os ingredientes e achar que miraculosamente eles vão se reunir e vão virar um bolo. Não é assim que funciona. Primeiro você separa os ingredientes, depois você começa a colocar a receita em prática. Então você bota um pouco disso, você mistura, você bate, você volta, bota no forno, tira, bota a cobertura, vê se está bom, até ficar pronto. Os ingredientes não vão fazer isso por você. Não vão fazer isso por você. Ainda que você saia de casa e compre um bolo pronto, você não pode achar que aquele bolo, ele se reuniu sozinho, uma determinada máquina fez tudo aquilo sozinho, porque tudo precisa ter uma organização e um trabalho efetivo sendo colocado em prática. As coisas não acontecem assim. Assim como é na nossa casa, também é em relação às ordens de Deus. O capítulo 1 até o capítulo 5 de Deuteronômio, o Senhor deu os meios pelos quais nós vamos viver. Do capítulo 1 ao capítulo 4, mais especificamente, ele lembrou o povo tudo que ele tinha feito. Ele disse: eu os tirei da terra do Egito, eu os fiz passar pelo deserto, eu abri caminho, eu os trouxe até o pé do monte. Aí no capítulo 5 ele entrega a lei. A lei que nós passamos um bom tempo aqui estudando. Esses são os meios. O primeiro meio é a salvação, que não depende do povo. Por isso que Deus sempre diz: fui eu que os tirei, fui eu que os trouxe. Então ele deu o meio. Sem a salvação você não tem santificação. As ordens que estão sendo dadas aqui seriam impossíveis de serem cumpridas por alguém que primeiro não foi salvo. Então, primeiro a salvação, que é graça do Senhor. Depois ele dá o norte de como você deve viver, os 10 mandamentos. Estão postos ali os ingredientes para que se forme, não um bolo, mas a vida do cristão. Só que eu não posso esperar que essas coisas elas passem a funcionar sozinhas, que elas sejam internalizadas por mim e pela minha casa, como uma mulher que espera que os ingredientes se juntem e formem um bolo. Não funciona assim. Então, sabiamente, no capítulo 6, e especialmente nos versos 1 a 9, o Senhor ordena que nós coloquemos em prática, ou que nós juntemos os ingredientes e façamos esse bolo. Ele diz no versículo 1: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem. Ele está falando aqui do capítulo 1 até o capítulo 5. Esses são os estatutos, essa é a lei, esses são os meios. E ele me disse para que eu te ensinasse, ou ensinasse ao povo, diz Moisés, para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Veja, se vocês só aprenderam, não vai mudar muita coisa. Vocês precisam aprender e cumprir. Porque a autoridade do Deus que vos fala só será autoridade efetiva na sua vida para o teu bem se você cumprir.
Porque até o princípio de autoridade, ele quer dizer exatamente isso. O que é autoridade? Vem de autor. O que é um autor? Alguém que faz. Então, a autoridade é a capacidade que eu tenho de ordenar e alguém cumprir a minha ordem. Isso é ter autoridade. Você tem, em certo sentido, a autoridade dada por Deus como pai, como mãe, como presbítero, como diácono, como patrão. São autoridades dadas, constituídas, mas só são efetivadas se alguém te obedece. Se você fala e o teu funcionário não te obedece, você não tem autoridade. Você é uma pessoa desmoralizada. Você tem um cargo, você tem a possibilidade de colocar a autoridade em prática, mas isso só vai ser possível se ela tiver referência na realidade, ou seja, se alguém te obedecer. É por isso que um patrão, um governante, um presbítero, um pai, uma mãe precisam colocar a autoridade em prática todos os dias. Chamar a sua casa a lembrança de quem manda. E nós não fazemos isso gritando. Não fazemos isso dando espetáculo dentro de casa. Mas lembrando dos meios pelos quais a autoridade ela se firma. Lembrando ao teu filho, meu filho, você precisa me obedecer porque eu sou seu pai. Às vezes nós podemos dar explicações a eles. Olha, você deve fazer isso por conta disso, porque é bom para você. E aí, determinada época, né, especialmente na primeira infância, os filhos, eles quando começam a falar, eles começam a questionar. E aí você diz, olha, você deve fazer isso por conta disso. Mas e por quê? Aí você explica de novo, mas por quê? Aí tem uma hora de... o porquê é o seguinte, eu sou seu pai, você é meu filho. Eu sou sua mãe, você é meu filho. E ponto final. E você vai lembrando seu filho que ele precisa te obedecer para o seu próprio bem. Aqui Moisés está chamando o povo à obediência, porque existe uma autoridade, existem os meios dados pelo Senhor. E eles devem viver uma vida santa, dado que Deus lhes concedeu a salvação e lhes deu uma lei que é a lei por excelência. Então, quando vocês passarem agora a entrar na terra e a gozar da terra que mana leite e mel, vocês precisam se lembrar da lei do Senhor. Analisando esse texto durante a semana, eu percebi aqui que há uma estrutura básica, irmãos, que se repete no próprio texto. Se você observar, no versículo 1, você tem a lei. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos, para que eu te ensine e vocês obedeçam. Ele está falando isso aqui, é a lei para os pais, a ligação direta, a lei para os adultos, para os que ouvem e entendem. Aí veja o que é que ele diz no verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, tua filha. É a lei, pais, filhos. A estrutura básica é essa. A lei é entregue para que os pais obedeçam e para que os filhos sejam ensinados. Aí o texto volta, verso 3, ouve, pois, ó Israel, a lei. Verso 4, ouve Israel, a lei. Verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, a lei entregue para os pais. Aí no verso 7, tu as inculcarás a teus filhos. O texto vai terminar justamente assim. A lei entregue aos pais e precisa ser entregue aos filhos. Não faz sentido nenhum se a lei me for entregue, eu sou salvo, eu sou um homem crente, mas eu não passo isso para os meus filhos. Então é uma vergonha para mim. Porque a nossa religião é a religião que passa de geração em geração. Ela é conhecida assim. Ela é a religião dos nossos filhos. Nós chamamos Abraão de nosso pai. Como é que Abraão pode ser meu pai se eu não sou judeu?
se eu não nasci em Israel, se eu não tenho descendência sanguínea dele, é porque a fé que Abraão creu é exatamente a mesma fé que eu criei. Como é que isso é possível? Porque um pai falou para um filho, que falou para o filho do filho, e assim diante até chegar a você. E ainda que não tenha chegado por descendência direta, ou seja, não foi teu pai nem tua mãe que te revelou o Evangelho, mas aquela pessoa que foi usada por Deus, ela já aprendeu de alguém, e assim a nossa religião vai se perpetuando. É a lei que é passada para um adulto e é gerada no coração dele e dos seus filhos. Então, quando ele entrega a lei para os pais, no verso 1, ele imediatamente traz uma exortação, veja o verso 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, para que temas. Essa é uma expressão muito forte na literatura da Torá, da lei do Senhor, o temor ao Senhor. Porque aqui é o fundamento de toda a Escritura. Se nós pudéssemos aqui estruturar a Bíblia como ela deve ser entendida, eu desenharia na sua mente uma espécie de triângulo, onde a base do triângulo é a lei. Todo o fundamento da Escritura é a lei. Por isso que é tão importante, irmãos, aqui no estudo da Santa Lei do Senhor, que vai especialmente de Gênesis até Deuteronômio, que é a Torá, o Pentateuco, você gastar tempo, sem pressa, para que você entenda o fundamento de toda a Escritura. O que são, então, os profetas? Os profetas nada mais são do que os intérpretes da lei, segundo o contexto que cada profeta vivia. Ele está revelando a lei para o contexto da sua época. E não só da sua época. Ele está revelando o que Deus ainda iria fazer. O que Deus faz, Ele não faz do nada. Ele faz com base na lei. Então, se você não entende a lei, você não entende os profetas. Porque o profeta, ele interpreta a lei. O que são os escritos, como dizem os judeus? Ou como nós temos no nosso cânon, os livros históricos. É a história de Deus se revelando conforme a sua lei. O que Deus disse a Moisés, ele vai se revelar em Esdras, em Neemias, todos os livros históricos. Quando você chega no Evangelho, e ainda antes do Evangelho, só lembrando, o livro de sabedoria, é como viver de acordo com a lei. E dentro da estrutura do livro de sabedoria, saber que eu posso viver de acordo com a lei, e uma hora receber alegrias na minha vida e outra hora tristezas. Esse é o livro dos Salmos. Eu posso ser um homem justo e temente a Deus, e mesmo assim sofrer e padecer tribulação. Esse é o livro de Jó. Eu posso viver pensando nas coisas eternas, espirituais, e mesmo assim ser assaltado por coisas materiais e temporais. Esse é o livro de Eclesiastes. Eu posso viver num mundo pecaminoso, sendo atribulado, mas eu me lembro que se eu fizer o bem, eu terei um bom resultado. Se eu fizer o mal, a mão de Deus pesará sobre mim. Esse é o livro de Provérbios. Tudo com base na lei. O que são os evangelhos do Senhor Jesus Cristo? A revelação daquele que cumpriu a lei. É a lei cumprida num homem que também é Deus. Que são as cartas. As cartas são os ensinamentos que os profetas, os apóstolos tiveram dados por Deus para a igreja da nova aliança guardar a lei. Não guardar para a salvação, mas porque os evangelhos já revelaram Cristo, o que cumpriu a lei. O que é então
o livro de Atos dos Apóstolos, a história daquele que cumpriu a lei e que continua fazendo a sua igreja guardá-la nos séculos dos séculos. É Cristo, a lei cumprida com a sua igreja. Então, o que é o livro de Revelação, o livro de Apocalipse? É como a lei vai desembocar na eternidade. Os atos dele para a eternidade. A lei é o fundamento de tudo. Então, se você não sabe a lei, se você não conhece a lei, você não conhece nada da Bíblia. A nossa geração é uma geração pobre espiritualmente, porque tudo que eles buscam saber é a partir dos evangelhos e das cartas. É como começar uma casa pelo telhado. Você pode fazer um telhado lindo. Imagina, esse telhado dessa casa é uma coisa belíssima. Mas se não fossem essas paredes brancas segurando, ele não era nada. Se não fosse o que está aqui debaixo, se não fosse o fundamento, tudo isso cairia sobre nós. A lei, os escritos e os profetas e o evangelho. É assim que você precisa entender os ensinamentos do Senhor. Para que temam. Você só teme o que você conhece. Agora, que tipo de temor é esse? É sempre bom nos lembrarmos. Foi o temor que foi tratado aqui na sessão anterior, né? Você voltar para o capítulo 5, a última sessão, que fala sobre Deus falando no meio do fogo, da nuvem, verso 22, da escuridade, com grande voz, com fogo. Temam. O texto também que é correlato lá em Êxodo, capítulo 20, volta comigo, por favor. Êxodo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Eles pediram um mediador. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ele diz: não temam, porque Deus colocou o temor no vosso coração. Aí você diz: eu não estou entendendo mais nada. Eu temo ou não temo? Não temam como vocês estão temendo. Vocês estão temendo o fogo. Vocês estão temendo a escuridade, a fumaça. Essas coisas são acessórios. Não se prenda a isso. Temam o que vocês devem temer, a essência. O que é o fogo, o que é o clamor da trombeta, o que é a fumaça. É tudo isso acessório. Não é o principal. Quem teme essas coisas acessórias, sabe o que é que teme? Quando Deus diz assim: se vocês me desobedecerem, eu vou puni-los. A quem tem esse tipo de temor, somente aquilo que é externo, não faz coisa errada na frente dos outros. É isso. É um santinho. Na igreja é uma coisa maravilhosa, uma pessoa que ela é exemplo. Todo mundo olha e diz: veja que coisa maravilhosa. Mas o coração é podre. E quando ele é ameaçado de ser punido, então ele teme. Mas é o temor que, rapidamente se esvai. E volta a fazer tudo o que fazia de novo. Porque basta o monte parar de fumegar, basta vir um pontinho de luz para tirar a escuridade e tudo volta ao normal. Então ele diz: não temam dessa forma. Não queiram ter, por exemplo, filhos assim. Irmãos, não caia na lábia do seu filho. Você já foi filho, criança, e você sabe como é que funcionam as coisas. Você tem um filho que, na tua frente, ele é uma coisa maravilhosa. Você começa a ler a palavra, ele diz amém, e
Você pergunta o catecismo, ele responde. É aquela coisa maravilhosa na tua frente. Mas você dá as costas, ele faz tudo errado. Isso é complicado, porque quando você tem um filho que ele é rebelde mesmo, assim, descaradamente rebelde, tem um problema, que você vai ter que enfrentar a rebeldia, mas é mais fácil, porque você sabe. E os pais que têm mais de um filho, eles devem estar identificando, esse é assim, esse é daquela outra forma. O que é rebelde, claramente rebelde, você sabe como tratar, você já tem o pecado dele ali sendo revelado. Você não trata se não quiser. Mas o que teme com esse temor de levar de ser disciplinado, de levar uma bronca, de levar um sermão, ou de ser disciplinado fisicamente, esse aí, ele tem só o primeiro temor. Não é o temor que Deus está se referindo. Porque passou a dor, ou você virou as costas, ele faz tudo de novo. Então devo pedir a Deus para que dê a mim e aos meus filhos não esse temor, que logo se esvai, mas o temor verdadeiro, que ele diz: temam para que não pequem. É o temor de desagradar a Deus. Tem uma historinha naquele livro, O ABC de Deus para as Crianças, de Joel Bick. Historinha muito simples, é rapidinha a história, mas tem um conteúdo fantástico. Diz justamente isso. Ele sempre fala para as crianças, né? Porque esse é o modo da gente ensinar nossos filhos quando a gente está no culto doméstico. Não é falando com palavras difíceis, né? Longe do filho. Ó Senhor, nosso Senhor. E aí ele começa a falar coisas que são difíceis até para um adulto entender. Aí ele diz assim: crianças, se o teu pai, que é amoroso, quando você precisa de alguma coisa, ele trabalha e te dá, não deixa faltar o teu leite, o teu alimento. Se o teu pai te pediu alguma coisa, você fará ou não? E você pergunta isso ao seu filho, ele diz: claro, vou fazer, porque ele é um pai bom. Por que quando ele manda, você não faz? Por que quando você não faz quando ele manda? Por que você não agrada? Por que você desagrada o teu pai que te faz tanto bem? E você confronta ele dessa forma. É isso, exatamente isso que tem que ser feito. Confrontar o coração do teu filho. Não caia na lábia dele simplesmente porque ele ora na tua frente, porque ele diz amém no final da oração. Não caia nessa conversa. É o mínimo que ele precisa saber, é que quando eu der as costas, ele vai continuar obedecendo a mesma lei. Aí você ganhou o coração do teu filho. Esse é o temor verdadeiro, para que não pequem. Volta comigo lá para Deuteronômio 6, por favor. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Esse é um pensamento pactual, irmãos, que para ser pactual não precisa estar dizendo assim, porque eu fiz uma aliança com teu filho. Não é assim que funciona a hermenêutica bíblica. Nem sempre o texto é tão claro assim, mas ele dá os indícios de ser um texto pactual. Primeiro, pela própria posição dele na Escritura. Ele vem depois da lei, onde Deus fez um pacto com o seu povo. Ele chama a ordenança do Senhor, os seus mandamentos, mas veja só, verso 1. Os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Aí no verso 2, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes os teus estatutos, tu e teu filho. Todas essas são expressões pactuais. Os pronomes possessivos, eu sou o teu Deus. Toda vez que você vê
que o texto fala, eu sou o Senhor teu Deus, lembre-se do pacto que o Senhor fez com o seu povo. Onde ele diz, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Vocês são minha possessão, propriedade exclusiva do Senhor. Não diga isso com vaidade, simplesmente diga isso porque Deus fez um pacto contigo. Agora, não é somente comigo, é comigo e com meus filhos. Aqui está a raiz, por exemplo, do batismo infantil. Por que nós batizamos nossas crianças, já que elas ainda não creem quando bebezinhas? Porque Israel não circuncidava os seus filhos ao 8º dia, esperando que eles crescem na promessa. Mas porque eles estavam debaixo de uma aliança, onde eles iriam ser expostos à doutrina, onde eles iam ser guardados todo o tempo para obedecer à lei do Senhor e no tempo devido professar a fé. Era o 8º dia. É por isso que nós batizamos nossos filhos, porque a promessa é para nós e para eles. Só que eles só podem ser batizados se eles forem filhos da aliança. Para serem filhos da aliança, eles precisam ser expostos a essa doutrina. Tu e teu filho. Quando? Ele diz, verso 2, final do verso 2, todos os dias da tua vida. Sabe quando é que vai terminar o teu trabalho de pai? Quando teu filho morrer. Sabe quando vai terminar o teu trabalho de mãe? Quando teu filho morrer. Que na verdade é mais natural quando nós morrermos. E aí existe um tempo onde o trabalho de pai e mãe, ele se encerra num sentido, que é o sentido de autoridade direta. Porque se teu filho homem se casa, ele agora é autoridade sobre a esposa. E você perde aquela autoridade direta em relação a ele. Mas você não perde a paternidade e a maternidade. Com certeza, o honrar pai e mãe ainda se faz presente em ouvirmos os nossos pais. Os conselhos dos nossos pais. Não a ordem, mas o conselho. Todos os dias da tua vida. Aí o sujeito diz assim, eu estou cansado já de ter que ensinar esse menino todo dia. Aí você pergunta, quantos anos tem seu filho? Uns 3 para 4 anos. Ah, então falta pouco. Falta pouco. Você criou 3, 4 anos, só falta até você morrer. É simples assim. Quando ele morrer, aí você diz, aí agora o negócio complicou mais ainda, porque agora você vai se ver com o Senhor que vai te pedir contas da educação que tu deste todos os dias da tua vida. Ah, se nós tivéssemos essa resolução na nossa mente. Para se ter um filho, você precisa lembrar que ele é tua responsabilidade o resto da tua vida. Nem que seja por meio de conselho, nem que seja por meio de oração, quando ele estiver grande, ele continua sendo teu filho. Guarde todos os dias da tua vida. E aí vem outra implicação. Porque primeiro é para mim e para o meu filho. Quando eu devo guardar essa lei? Todos os dias da minha vida. Não é um dia. Se você guardar, você disser assim, hoje, domingo, dia do Senhor, eu não vou pecar. Eu vou me consagrar completamente ao Senhor. Primeiro, isso é impossível. Isso não existe. O fato de você querer fazer isso, ou pensar em fazer isso plenamente, já revela muita coisa sobre o teu coração. Mas vamos dizer, supor que alguém conseguisse guardar os 10 mandamentos, em todas as suas implicações, por um dia. Aí na segunda-feira você acordou e reclamou de alguma coisa. Quebrou a lei de Deus. O que é que a lei diz? Você vai ser punido por toda a eternidade no inferno. Quem está dizendo isso não sou eu, não. Leia Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. O Senhor disse a Adão, não é se você comer 2 vezes do fruto.
Não é se você der 2 mordidas no fruto. Só basta você comer uma vez e o eterno inferno está à tua espera. Veja o que é que Paulo diz na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Não é o que quebrou a lei uma vez, não. É o que não permanece. Se você guardou uma vez e você se desviou do caminho, você tem um inferno pela sua frente. Aí ele continua, verso 11: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí ele começa a apresentar Cristo. A ordem que Deus está te dando, os meios que Ele está te dando, não é para que você alcance a salvação tua e de teus filhos, mas é porque Ele já te salvou, capítulo 1 até o capítulo 5. Agora você tem os meios para a tua santificação. Use-os para você e para os seus filhos. Mas você não vai alcançar a salvação pelos meios. Não são os meios de salvação. São os meios de santificação. Por isso que a gente chama meios de graça. Não é um meio para alcançar a graça da salvação, mas são os meios de graça, oração, sacramentos, palavra, cântico dos salmos. Tanta coisa que Deus nos dá para o nosso bem, irmãos. Então, a única forma de guardar o que está sendo dito lá em Deuteronômio 6 é pela fé. Agora volte lá, por favor, para o capítulo 6, a partir do verso 3, que ele trata da lei, particularmente de um princípio, geral, guarde os mandamentos, os estatutos. Ele fala para os pais, fala para os filhos, ele volta para a lei, naquela estrutura que eu apresentei logo no começo. Ele diz: ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Veja, aqui começa o uso da palavra ouve, que nós vamos tratar daqui a pouco. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus quer que você se multiplique na terra que Ele te dá. Os filhos que vão ser tratados novamente daqui a pouco são uma bênção. É prova que Deus está fazendo o seu povo multiplicar. Se multiplicar na terra que o Senhor Deus te deu, uma terra como que manasse leite e mel. Aí ele volta para o princípio novamente, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse aqui é considerado pelos judeus o principal, o mais belo de todos os versículos da Torá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E Ele é a chave para que os pais possam ensinar a lei aos seus filhos. Esse é o versículo-chave. Primeiro, ouve. Os judeus tratam esse versículo como o Shema, que é o verbo hebraico para ouvir, que é o mesmo verbo para obedecer. Como no português, quando a gente diz, meu filho, me ouça, nós não estamos esperando que ele simplesmente preste atenção. Não é isso. Nós estamos dizendo a ele, obedeça. Esse é o intuito de um pai que fala para o seu filho, me ouça, me obedeça. Aí Deus diz, ouve quem? Israel, o Senhor teu Deus. Quem é o Deus que está falando? O Senhor. Veja, todo em letras garrafais. O Senhor, Jeová. Quem é esse Senhor que está falando aqui? Aquele que se revelou lá em Êxodo a Moisés.
que disse ao próprio Moisés: volta para que você liberte o meu povo. Jeová, eu sou o que sou. Esse é o Deus eterno. Então ele passa a falar sobre si. Todas as ordens que estão aqui atreladas têm base no conhecimento dele, quem ele é. Ele é Jeová, ele é eterno. Consequentemente, se ele é eterno, ele é imutável, ele é espírito, ele é onipotente, ele é perfeito. Ele é o Senhor, o Jeová. Ele não muda. Mas ele não é só o Senhor que não muda, ele é nosso Deus. Mais uma vez evocando o pacto. O Senhor que se revela ao povo como o seu Redentor é o meu Deus. Eu não trato ele como um Deus distante, mas ele é meu Deus. Deus que entrou em pacto comigo. E é o único Senhor. A estrutura que esse texto está revelado lá no texto bíblico em hebraico é fantástica, porque é como se ele dissesse assim: o Senhor, o teu Deus, é um. Não é a palavra único, mas o Senhor, teu Deus, é um. Porque não são dois. Porque não são três, ele é um. Um único Senhor. Aí você diz aqui: mas só podia ser um, porque Israel não conhecia ainda a Trindade, porque a Trindade só vai ser revelada na Nova Aliança. Mas isso é de uma ignorância do Antigo Testamento, assim, impressionante. E eu tenho quase certeza que aqui ninguém pensa dessa maneira. Porque vocês já viram Deus se revelando como Pai na Antiga Aliança. Ele diz: Israel é meu filho, meu primogênito. O Filho já se revelou, porque o anjo que falou com Moisés na sarça ardente, quem era senão a segunda pessoa da Trindade? E Moisés não viu uma figura, ele não viu uma imagem, ele ouviu a voz. Ou seja, a segunda pessoa é como a primeira pessoa. É como Paulo, quando se encontrou com o Senhor na ida para Damasco. Ele ficou cego. E ele disse: eu não via o Senhor, mas eu ouvi a sua voz. Deuteronômio diz: vocês devem me adorar sem imagem por um motivo, porque vocês não viram imagem, mas vocês ouviram a minha voz. A primeira e a segunda pessoa da Trindade. Por quem Moisés falava? Quem é que guiava o povo? O Espírito de Deus. Eles conheciam a Trindade, irmãos. Alguns comentaristas usam até esse próprio versículo para dizer que aqui ele revela a Trindade. E há um argumento forte para isso. Veja, verso 5, perdão, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Senhor. 3 vezes a palavra Deus, em suas variações, é utilizada aqui, para dizer que Ele é único. 3 vezes para dizer que Ele é um. Qual é o argumento forte aqui? Não é só o texto. Se você voltar comigo lá para Números capítulo 6, por favor. Números 6, a chamada bênção arônica. Verso 22 diz: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis. Aí vem a bênção. Qual é a bênção? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Essa era a bênção que encerrava o culto da antiga aliança. 3 vezes a palavra Senhor. Aí Deuteronômio diz: Ele é o único Senhor. 3 vezes o único Senhor. Aí Paulo, quando vai nos ensinar a bênção
na Nova Aliança, segunda carta aos Coríntios, último capítulo 13, verso 13. Segunda aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós. O Senhor, o Senhor, o Senhor. 3 vezes Ele é um. Ele foi revelado na antiga aliança, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ouve, Israel, o Senhor, teu Deus, é o único Senhor. Não são 3 senhores, é um Senhor. Não são 3 deuses, é um Deus. Revelado em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E o conhecimento de quem Ele é vai revelar, portanto, a forma com que eu adoro e com que eu vivo. Por isso, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Porque o Senhor é o único Senhor. Você não pode ter outros deuses diante de você. E o conhecimento do verdadeiro Deus. Lembre-se daquelas perguntas lá do catecismo que nós estudamos. Pergunta 46, pergunta 47. O que é Deus? Ou como nós devemos conhecer Deus? Eu devo conhecer, reconhecer e adorá-lo. Porque Ele é um Senhor. Aí Cristo diz lá nos Evangelhos, Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ao dinheiro, ou aos prazeres, ou às riquezas, ou à fama, qualquer outra coisa desse mundo. Por que você não pode servir a 2 senhores? Porque Deus é um. Ele é único. Aí ele diz, e Ele requer que você o ame, que é o verso seguinte lá de Deuteronômio, de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de toda a tua alma. Se Ele tivesse dito só da tua força, só da alma, ou só do teu coração, Ele tinha dito tudo, com a integridade do teu ser. Mas porque Ele repete 3 vezes, para deixar claro para você, que porque Deus é um, Ele não divide você por ninguém. É esse o ensinamento que você tem. Ele é único Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Um. Como no texto original. Então, voltando lá para Deuteronômio 6, verso 5. Amarás, pois... Eu acho fantástico a estrutura do texto é uma coisa maravilhosa. Só não aprende quem não tem tempo para ver essas coisas. Quem quer correr com a leitura bíblica. Não tem pressa, meu irmão. Amarás, pois. A consequência de você conhecer é amar. Mas você não ama quem você não conhece, meu irmão. O sujeito desembarca na igreja do nada e ele quer resolver os problemas da vida dele. Isso pode chocar muita gente, mas é verdade. Você não está na igreja para resolver seus problemas. Se a última coisa você deveria pensar: estou com um problema no casamento. Vamos lá para a igreja que vai resolver. Eu até entendo isso, mas assim, não é foco, não pode ser. Você não está aqui para resolver o problema do teu casamento, a falta de emprego, ou qualquer outro problema da tua vida. Você está aqui para aprender a amar o Senhor. Só aprende a amar o Senhor quem conhece o Senhor. E não se conhece o Senhor se não conhecer a sua essência. Senão você vai conhecer os seus acidentes. Para temer, você conhece o fogo e a trombeta. Aí toda vez que há uma ameaça na Bíblia, eu tenho que me consertar, porque senão eu vou acabar com a minha vida. É o acidente, não é o princípio, não é a essência. Você não conheceu a essência. Aí, não, eu tenho que ir para o culto. Tenho que aprender a amar a Deus.
porque senão Ele não vai me abençoar. Meu querido, as bênçãos de Deus, assim como suas maldições, são importantes, mas não são a essência de Deus. A essência de Deus é você conhecê-lo como Ele é. E as duas outras coisas são consequências. Se você o abandona ou se você o ama. Amarás, pois. Você está aqui para vir aprender a amar o Senhor. Como é que se ama o Senhor? Isso não é uma coisa abstrata. Eu amo o Senhor cantando na minha casa. Eu aprendo a amar o Senhor andando pela rua. Não, você aprende a amar o Senhor aprendendo a doutrina. Foi isso que Ele nos ensinou. Ouve, pois, Israel, o Senhor é o único Senhor. É a doutrina. O que é que se extrai da doutrina? Ame a esse Deus. Pois, amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Ou seja, não divida o teu amor a Deus com mais ninguém. Se você ama a Deus e você ama ao mesmo tempo tua satisfação pessoal, você não ama a Deus como Ele requer. Ele requer toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu coração. Ele continua no verso seguinte, verso 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja, em seguida ele vai voltar para os filhos, mas foi lei, conteúdo, pais, a exortação aos pais. Ame no teu coração. Você não vai ensinar seu filho o que você não faz. Isso é a maior coerência do mundo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então eu ensino a meu filho, você precisa ler a Bíblia. Ele nunca me vê com a Bíblia na mão. Ele pode fazer, pode, porque ele está com medo, é aquele temor errado. É o temor de apanhar, é o temor de levar uns carão do pai, só isso. Quando você virar as costas, ele volta a fazer tudo de novo. Mas se você ensinar ele a ter prazer na leitura bíblica, no teu coração, quando está no coração, irmãos, o coração da gente não tem como abraçar tudo de Deus. Então chega um ponto que a gente está tão envolto nas coisas de Deus, tão cheio de Deus. Eu vi uma imagem que eu achei fantástica, que é como o leite que você coloca para ferver. E o leite você botou pouquinho, mas o leite, quando ele ferve, ele toma uma proporção absurda, ele sai transbordando tudo. É assim um homem com o coração cheio do Espírito. Ele transborda para que os filhos dele vejam: esse meu pai, minha mãe, amam de fato a Deus. Primeiro no meu coração. Aí ele diz depois: tu as inculcarás, verso 7, a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcarás. A palavra aqui, talvez uma palavra mais branda, seria falarás com diligência. Ou seja, você vai ser diligente no ensino. Mas eu acho que inculcar ainda é mais forte. Porque quando uma pessoa quer nos ensinar algo, ela é repetitiva, a gente diz: rapaz, fulano quer inculcar isso na minha cabeça. Quer inculcar que ele está certo. Todo dia ele repete a mesma coisa. E aí das duas, ou você fica logo com raiva da pessoa, ou você acaba com aquilo inculcado na sua cabeça. É aquela música ruim, que prega, que cola no juízo do cidadão, né? Tal da música ruim é assim. Ela é feita para inculcar na tua cabeça. E você sabe que aquilo ali não é uma coisa boa, e você não quer aprender, mas o ambiente que você está tão inundado daquilo que você começa a repetir o refrão, nem que seja o refrão, sem querer. Foi inculcado na tua cabeça. Olha, o mundo é expert em inculcar na nossa cabeça. Porque quando eles pegam uma agenda, um assunto, meu amigo, se você
abrir seu computador, está lá. Se você ligar a televisão, está lá. Se você for ler um jornal, está lá. Todo canto está falando da mesma coisa. Todo canto. Foi assim com tolerância a LGBT, depois foi a casamento gay, agora identidade de gênero, coisa desse tipo. Não tem que aguente, meu amigo. Aí daqui a pouco estão os crentes dizendo, não, é verdade, nós temos que entender que as pessoas têm suas próprias opções e nós devemos respeitar. E acabou, aí já perdeu. Foi inculcado na cabeça. Aprenda que a estratégia é semelhante, mas o conteúdo é diferente. O que é que os crentes fazem? Eles, quando muito, eles trazem os seus filhos uma vez por semana para a igreja. 1 hora de manhã. Nas melhores igrejas tem um culto de manhã, tem um culto à noite. E uma escola bíblica dominical. Aí eles saem daqui. Graças a Deus. Fiz meu trabalho. Agora está resolvido. Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não, ninguém cita o nome de Deus em casa. Aí você pega na segunda de manhãzinha, deixa seu filho lá na escola e o professor está assim, ó. Pode deixar, deixa ele aqui comigo, eu vou cuidar dele bem direitinho. 5 horas por dia. 15 anos da vida dele. Aí quando você se percebe, seu filho cresceu, aí ele se revolta contra você, você diz, eu tenho um estranho dentro de casa. Quem é essa pessoa aqui dentro de casa? Eu não ensinei isso a ele. Você não ensinou foi nada. Porque enquanto você estava mencionando Deus na tua casa, ele estava sendo inculcado na escola. E não é só na escola. É no que ele assiste, no que ele ouve. As músicas elas têm a mesma agenda. Os livros servem a mesma agenda. A escola serve a mesma agenda. A televisão, os filmes, é tudo bem construído. É tudo orgânico. Eles são organizados demais. E a gente é assim, é uma coisa aqui, outra coisa lá do outro lado. É de domingo a domingo, mas não todo dia. Um domingo, depois só no domingo que vem. Você está criando um estranho dentro da sua casa. Se você não inculcar isso na cabeça dele. 2017, na conferência de 2017, ou seja, fez 3 anos agora, nós tivemos a rica oportunidade de recebermos na nossa igreja o pastor Joseph Piper, que pregou inclusive nesse texto. Ele não fez uma exposição, mas ele pregou no tema Educação Pactual. E ele é um homem de muita experiência, né? Não é só conhecimento bíblico, é o conhecimento e experiência. E ele contou naquela época, não sei se todo mundo chega a lembrar, mas ele contou na época a história da vida da filha dele. Que desde pequenininha, ele disse, todas as oportunidades que eu tive, todas, eu ensinava a minha filha a respeito da lei de Deus. Então parou num sinal, um exemplo. Parou no sinal. Minha filha, o sinal está vermelho, por quê? Porque a lei diz, não pode passar. Se eu passar, eu estou infringindo a lei. E pode acontecer que um carro nos pegue, nós podemos sofrer um acidente, nós podemos levar uma multa. Ou nada disso pode acontecer, a gente passa e deu tudo certo. Mas ainda assim nós infringimos uma lei. E o 5º mandamento nos diz, honra teu pai e tua mãe. Aí você vai comprar uma coisa com seu filho. Você vai dar dinheiro àquela pessoa. Aí você precisa ensinar. Meu filho, você está comprando isso aqui porque seu pai e sua mãe trabalharam. E a gente conseguiu esse dinheirinho aqui e nós estamos dando a essa pessoa que está trabalhando para comprar as coisas da casa dela. Porque a Bíblia nos ensina, lembra-te do dia do Senhor, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra.
No domingo nós não vamos trabalhar e mesmo assim nós vamos comer. Então você vai sentar à mesa agora, quando sair daqui vai dizer, está vendo aqui, meu filho? Hoje seu pai não trabalhou, mas não faltou alimento. Porque nós cumprimos a lei do Senhor, nós trabalhamos 6 dias, no 7º dia Ele diz, eu vou suprir a tua casa. É assim, isso é inculcar. Não é ser chato e ficar toda hora fazendo com que seu filho decore 100 versículos sem aplicação nenhuma. Mas é uma aplicação diária, permanente, contínua. Eu sei que os irmãos precisam trabalhar, vocês têm pouco tempo, então não desperdice o tempo. A refeição, você tem que falar sobre Deus. Antes de dormir, você tem que falar sobre Deus. As brincadeiras, meu irmão, que brincadeira você tem com o seu filho? Brincadeira não é tolice. Brincadeira não é bagunça. Brincadeira é uma hora de você falar coisas boas de uma forma mais divertida. E inculcar isso na cabeça dos teus filhos. Dela falarás assentada em tua casa. Eu entendo isso aqui faz muito sentido se pensar, por exemplo, no culto familiar. Assentado em casa. Andando pelo caminho. Por onde você está passando, você vai dizendo isso a teu filho. Ao deitar-te, ou seja, antes de dormir, nunca se vai dormir sem mencionar as coisas de Deus. E ao levantar-te, ou seja, ninguém sai para trabalhar se não mencionar o nome do Senhor. Eu preciso lembrar dessas coisas, irmãos. Ele diz, verso 8, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Princípios que estão tão longe da gente, né? Você amarra um negócio no punho, você bota no frontal, você bota nos umbrais da casa. Por que isso? Porque eles não tinham acesso à Bíblia, irmãos. Só para você ter uma ideia, até Gutenberg inventar a imprensa no século XVI, no momento da Reforma, um livro não era uma coisa popular como você tem hoje, livros digitais, livros de todo tipo, não existia isso assim. Então eles não tinham a Bíblia na mão deles. É tanto que eles precisavam decorar. Um judeu, uma criança judia, ela aprendia a decorar a Torá desde pequena. E ela se submetia a um exame que o próprio Cristo passou aos 12 anos para saber se conhecia a lei. Agora, você está pensando que a Torá são os 10 mandamentos? De Gênesis a Deuteronômio. Sabe por quê? Porque eles inculcavam na cabeça dos filhos. Pedacinho de versículo na mão, um pedacinho na fronte, um pedacinho no umbral da casa. Você pode fazer isso ainda hoje como princípio, né? Você espalha pela casa mandamentos do Senhor. Você pode fazer isso. Você tem a palavra completa. E você tem e não faz, é para nossa vergonha, porque eles não tinham e faziam. Nós temos e não fazemos. Inculca na cabeça do teu filho. Não crie seu filho como o mundo está dizendo. A religião do mundo é o seguinte: meu filho vai ser o que ele quiser. Eu vou apresentar a ele a minha religião, mas ele pode ir para uma missa, ele pode ir para um candomblé, ele pode ir para a praia no domingo, depois ele vai resolver o que ele quer da vida. É a mesma coisa da mulher que pega os ingredientes para fazer o bolo e diz assim, eu vou botar os ingredientes aqui. Eles podem se juntar, eles podem não se juntar, mas eu vou deixar eles fazer do jeito que eles quiserem. Você olha para uma mulher dessa, essa mulher está louca. E o marido chega e diz, minha filha, eu quero comer bolo. Essa sua estratégia aí vai deixar todo mundo com fome. É exatamente isso que você está fazendo com seu filho, esperando que os ingredientes se juntem e formem um bolo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Ata na fronte, no braço,
no umbral de tua casa, não te esqueças disso. Aprenda a doutrina, a lei do Senhor, primeiro para guardá-la no teu coração, lembrando que o Senhor é o teu Deus, que Ele é eterno, imutável, Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ensine isso a teu filho. Ensine isso ao seu filho. Eu lhe pergunto, isso é garantia que seu filho vai, lá na frente, vai ser um cristão, vai ser um crente no Senhor? Veja só, é o que a Bíblia manda. Se existe uma garantia, é cumprir a ordem do Senhor. Então, eu não conheço um pai e uma mãe que cumpriram essas ordens do Senhor e seus filhos se desviaram. E eu sei que existe outra interpretação para aquele texto lá de Provérbios, que diz: ensina o teu filho no caminho do Senhor, ele jamais se desviará do caminho. Tenho muita dificuldade com isso, em achar que aquilo ali não tem a ver com o que nós estamos falando agora. É o caminho do Senhor, irmãos. É a lei de Deus. Use os meios que Deus lhe deu. Guarde no teu coração. Ensine ele a amar Cristo, não buscando a salvação pelos meios, mas lembrando, porque o Senhor nos salvou, então nós vamos cumprir a lei do Senhor. Eu tenho certeza, Deus há de abençoar muito a tua casa, se você cumprir a ordem do Senhor. Só voltando lá para a história do pastor Paipa, ele disse que em determinada época da vida da filha dele, ela chegou e disse: pai, também o senhor é muito chato. É toda hora o senhor só fala nisso. Meu Deus do céu, que coisa. Ele disse: minha filha, é para o seu bem. Então um dia ela foi para a faculdade, ela foi ser iniciada na faculdade, que é mais ou menos a antessala do inferno. E ela, no primeiro dia de aula, ela terminou a aula, ligou para o pastor. E disse: pai, muito obrigado, porque o senhor foi chato. E o senhor todo dia pegou no meu pé. Eu estou pronta agora para enfrentar esse povo. A gente pode ter cuidado nos filhos aqui, na escola, promover ali um ambiente, né, mais próximo da perfeição, mas vai ter um dia, se Deus não nos der a oportunidade de termos uma universidade também, quem sabe, de colocá-los ele na universidade. Mas nessa hora estão prontos para ser sal e luz e para cumprir o Salmo 27. Os filhos que são herança do Senhor e são nosso galardão, eles são flechas contra o mundo. A flechinha não está pronta ainda. Você precisa afiá-la todo dia. O seu trabalho como pai e mãe é afiar essa flecha. Quando ela estiver pronta, aí você desfere ela contra o mundo. Que o Senhor nos abençoe nisso, irmãos. Amém. Vamos ficar de pé. Vou convidar o presbítero Luciano. Ele vai orar agradecendo a Deus pela sua palavra e pedindo que o Senhor nos auxilie. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças pela manhã do teu santo dia, em que o Senhor Deus anuncia as maravilhas da tua lei, do teu evangelho para a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra e nos aponta, ó Deus, o nosso lugar no teu reino, Pai. O Senhor quis na criação estabelecer um reino, tomar um povo para si, para que pudesse, ó Deus, se relacionar amorosamente com Ele, Pai. E Tu nos ensina, Deus, por meio da Tua palavra, que nós temos um lugar muito especial nesse reino, pois somos os Teus servos, ó Deus, por meio de quem o Senhor há de governar esse mundo. O Senhor governa, de fato, esse mundo, Pai.
O Senhor o faz por meio dos indivíduos, mas por meio das famílias, Pai. Nos ensinando em toda a Tua lei a como nós devemos nos portar nesta vida, como devemos nos conduzir e como, Deus, nós devemos ensinar os nossos filhos serem como o Teu Filho é, santos, retos, segundo a Tua lei, que amam a Tua palavra, que amam obedecer ao Senhor, Pai. Nos ajude a termos a perspectiva correta a respeito disso, nos dando a consciência de que, ao ensinarmos os nossos filhos, nós estamos treinando, ó Deus, os governantes desse mundo, que sob a lei do Senhor devem, ó Deus, manifestar a Tua glória, manifestar o Teu senhorio sobre essa terra, Pai. Não é uma tarefa, ó Deus, como qualquer outra, não é um pormenor da nossa vida, não é apenas um detalhe, mas é a tarefa mais importante que nós temos, Pai. O Senhor, de fato, honra as famílias que cumprem esse mandamento de inculcar nos seus filhos a Tua palavra, Senhor. O Senhor nos ensina, não somente em Provérbios, mas na própria lei, os 10 mandamentos, que o Senhor faz sim misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Então nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, nos agracia, Senhor, com a consciência da grandeza dessa tarefa, da importância dela, Senhor, para que nós possamos desfrutar dessa bênção maravilhosa. Que o Senhor preservará a fé nas nossas famílias e os nossos filhos darão continuidade a essa obra tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor está fazendo nesse mundo, Pai. Não somente salvando pessoas, mas redimindo toda a criação, Pai. Estamos aqui para, por meio da Tua graça, da instrumentalidade do Senhor, sendo usados, ó Deus, para desfazer as obras, os efeitos, ó Deus, das obras do nosso primeiro pai Adão. E sob, ó Deus, o cuidado, sob a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, executar essa tarefa, Senhor, de trazer todo o mundo cativo à Tua palavra, como o Senhor, Deus, já tem cativado as nossas mentes, os nossos corações por ela, Senhor. Nos ajuda, nos dá força, nos dá vigor. A cada dia, ó Deus, faz-nos o nosso coração, ó Deus, ser inclinado a obedecer este mandato que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nos ajude a ver com a perspectiva correta, a nos empolgarmos com isso, dia após dia, cada vez mais, Senhor. Para que nós possamos, ó Deus, sermos participantes dessa obra que o Senhor tem feito e que é visível aos nossos olhos. Te oramos em nome de Cristo, nosso Senhor, que redime a igreja, mas não só ela, o mundo.